quem já é iniciado já atua, né, dentro das execuções fiscais, das cobranças tributárias. Qual seria o conteúdo lá de dentro do TAR, por exemplo, que a pessoa precisaria dominar para dar aquela virada de chave? Olha, a gente falou ontem da CDA e da prescrição, né? Que são dois assuntos quentes, assim, que tem uma certa dificuldade, uma certa complexidade, mas a gente tenta simplificar. Inclusive, ontem de noite alguém me fez uma pergunta bem curiosa sobre a certidão de... não, sobre a prescrição. Olha só, para complementar a de ontem. Se a execução fiscal suspensa, por exemplo, com base no artigo 40 da Lei de Execuções, se essa execução poderia não prescrever. Ou seja, o despacho de suspensão preveniria a prescrição. E a resposta é não, porque é justamente a situação em que a execução fiscal é uma execução frustrada, aquela do artigo 40. E essa execução é justamente a que está exposta à prescrição intercorrente. Intercorrente porque está dentro da execução, né? Então é justamente uma pergunta que é de uma pessoa que talvez não tenha tanta intimidade, né, com o assunto. E não é nenhuma crítica, tá certo, pessoal? Não é uma crítica. Todos nós somos aprendizes. E todos nós, né, eu aprendi com um aluno isso, todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Vocês podem saber muito mais de um determinado assunto do que eu conheço um pouco mais das cobranças tributárias, até porque é a área da minha predileção. Mas para te responder, Leté, eu diria que um dos assuntos fundamentais, e aconteceu uma situação hoje, que tem lá no TAR, na verdade tem tudo sobre isso, que é o assunto da responsabilidade tributária. Talvez esse seja o assunto, é um dos assuntos dos meus favoritos, mas é um assunto que realmente quem domina é a pessoa iniciada. E por que eu digo isso? Porque são nessas situações de responsabilidade, a gente deu uma pincelada, né, na aula de ontem a respeito da responsabilidade por sucessão tributária, são nesse tipo de situação que aparecem os problemas mais dramáticos que podem inclusive afetar a segunda geração do empresário. A gente sabe que o redirecionamento é uma realidade nas cobranças tributárias. E é uma realidade que tende cada vez mais a se tornar mais presente, mais duro, mais forte, mais rápido, certo? E isso afeta não apenas a pessoa do empreendedor que investiu expectativas, dinheiro, patrimônio, mas pode repercutir inclusive para, digamos, os seus descendentes, sucessores, né? Então, esse é um assunto que me chama muito a atenção e o profissional mais capacitado, ele consegue produzir os melhores resultados, certo? E eu vejo algumas dificuldades no manejo desse tipo de assunto. Claro, tem outros assuntos muito importantes, além da responsabilidade, na própria prescrição, né? Tá aqui no meu to-do list, que é a tratar da prescrição intercorrente no processo administrativo tributário. Nós falávamos sobre isso lá no evento presencial, né? Um aluno trouxe essa temática. É uma temática importante, muito embora nós tenhamos uma jurisprudência já bastante forte dos tribunais superiores no sentido de que não existe, mas é uma temática que está sendo renovada e está sendo escrito sobre ela. Então tem muitos assuntos que são assuntos importantes, vivos e que talvez vão ensejar uma revisão da jurisprudência, quem sabe até num futuro breve. Mas a responsabilidade é um dos assuntos mais interessantes e difíceis da prática, porque a gente tem que cuidar muito não apenas os paradigmas, a lei, a jurisprudência, os repetitivos, as repercussões gerais, mas a gente tem que saber qual é a prova, qual é o pedido, qual é o meio. Isso tudo está tratado, né? Mas não é adivinhação, mas são assuntos realmente que fazem muita diferença. Fazem muita diferença. A prova, o contexto fático, o como pedir, como instruir, né, faz muita diferença e isso torna o assunto um pouco mais interessante, assim, um pouco mais difícil. E a gente, claro, sempre reserva, né, aulas a esse respeito. Eu fiz questão de deixar aqui no Pro essa temática também,
né? Cada edição a gente traz um dos assuntos da responsabilidade justamente para deixar esse repertório de conhecimentos à disposição aqui de vocês. Mas claro, isso aqui é apenas uma introdução, né? A gente tem muito mais a esse propósito lá no TAR. Eu espero que isso tenha servido de alguma forma, mas é um pouco de achismo meu, né? Os alunos podem ter uma outra percepção do onde o calo aperta, né?